Hoje eu vou receber a Carole Crema sobre um curso muito bacana que a gente herdou da Vilma Covesi, mas vou esperar ela chegar aqui, ó. Agora sim. Vamos esperar a Carole. Oiê, Hello! hello, tudo bom? Tudo ótimo, que delícia, né? Deixa eu mudar aqui. Muito, muito. E aí, Tava- então eu tô aqui com a Carole, eu sou a Gabriela Martinoli, tô com a Carole Crema. A gente é colega, né, da aula as duas na Escola Vilma Covesi de Cozinha. A E a gente gente, pode falar quantos anos, Gabi? Acho que vai pegar nossa, mal. pode, né? Vai fazer o quê? Bom, deixa eu fazer as contas. Gente, acho que 23 anos, meu Deus do céu. Eu 21. Eu sou de 99. Você é 97, né? 97, isso mesmo. Caramba, É, muito tempo, eu, muito tempo. muito. Mas enfim, e a gente herdou, né, um curso delicioso da Vilma. Na verdade, eu falo que eu aprendi a cozinhar comida caseira com a Vilma. Eu fiz um Principiantes também. Você já cozinhava, Carole, quando você começou? Assim, cozinhava coisa caseira ou não? Porque eu cozinhava muita coisa de restaurante. Eu também. Feijão, não fazia feijão nunca, né? Acho que bife à milanesa fui fazer na escola. Tem algumas coisas que eu aprendi mesmo. Eu aprendi, assisti muitas vezes as aulas, assisti com você, assisti É. as aulas da Vilma para gente, para começar, né? Quando eu comecei, e não sabia um monte de coisa que eu aprendi lá. É muito legal. Muito, muito legal. Eu também. Eu lembro que conta um pouquinho, depois eu conto a minha história também. Como é que você começou lá? Como Então, foi? na verdade, eu até ontem estava contando esse caos aqui para os amigos. Eu estou no interior com dois casais de amigos. E aí eu estava contando. Quando eu voltei, eu estudei, voltei, trabalhei, aí saí de novo, fui para Itália. Quando eu voltei, eu tinha uma listinha de coisas que eu queria fazer quando eu chegasse de volta. E Aham. uma dos tópicos da lista era ir lá na escola e arrumar um emprego, né? Essa altura eu já tinha decidido que eu queria ser professora. Eu tinha já dado umas aulas no Senac e entendi que essa grande, eu acho que é quase uma vocação mesmo. Eu adoro e tal. Então, estava lá na minha listinha de desejos. Bati lá na porta e tomei um não na cara. Ah, Mas tudo bem, também não desisto fácil, né? foi direto com a Aí, Vilma. com a Beth. Eu falei com a Beth na época, e aí ela, não, tudo bem, não, não na cara, mas assim, não sabia quem é essa pessoa que apareceu aqui, tá bom. Logo depois eu comecei a trabalhar na Embi Morumbi, onde eu fui assistente do Carlos Siffert. Eu comecei sendo assistente dele lá. E aí ele me levou para a escola. E foi super legal. E a dona Vilma, acho que teve paixão à primeira vista comigo, porque assim que ela me conheceu, ela já falou: vem cá, vou te preparar, né? Mesma época que você, quer dizer, meio que preparou a gente, né, para Total, substituí-la. total. Acho que ela foi sentindo, né? Eu, na verdade, nunca tinha pensado em dar aula. Eu estava muito na época de restaurante, assistente, fazia estágio, ia com os chefes e parará, tava, né, nesse esquema. E aí eu fui ajudar um chefe, o Alex Atala foi dar aula lá e eu trabalhava com ele, eu fui ajudá-lo. Aí ela acho que botou o olho, falou, E aí passou, não falou nada. Aí justo eu fui com outro chefe, que era o Jacan, que na época foi da mala, foi uma coincidência também, né? E aí quando ela me viu de novo, ela me chamou e eu lembro que eu falava, não, mas eu não sei dar aula, né? Não tinha nem ideia. E ela, não, eu te ensino. E ela realmente ensinou. Né? E é isso, me É, ensinou a cozinhar essas coisas porque eu fazia um foie gras, mas eu não fazia um arroz. E até hoje eu falo que o meu arroz e o meu feijão são da Vilma, não, né? Não... o meu também. E que mais? Tem algum outro prato desse curso que você faz, assim, na tua casa bastante? Muito. Eu faço a torta de palmito, eu sou apaixonada pela torta de palmito. Apaixonada. Até dei a última aula, eu tô no meio do curso, né? Tô dando aula esses dias. Ai, que E aí delícia. na quinta-feira foi o dia da torta de palmito. Aí a massa que a gente fez ali na hora sobrou, eu já botei na bolsa, falei, Beth, vou levar essa massinha para fazer a torta em casa, porque eu amo. E o frango assado. O frango assado, para mim, é a coisa mais deliciosa do planeta. Que é a Eu gosto. simplicidade, né? Que eu acho que o que a É, gente
o caseiro, né? O caseiro, porque eu não sei, eu acho que às vezes você acaba inventando muito e tudo que você precisa de uma comida caseira. E o sabor das comidas desse curso são assim, né? A carne de panela eu amo também. Amo. Amo com purê de batata, óbvio. E, e assim, e vamos contar um pouco, né? Porque no começo as receitas eram dela, né? Mas eu É. lembro que quando eu entrei, então, eu lembro que ela começou a preparar, que acho que a me preparar para dar aula, você também, e eu lembro que ela começou a perguntar muito, mas você acha que isso tá bom? Né? Acho que ela já sentia a necessidade de evoluir, né? E eu lembro que no anel de cenoura, que é um prato que, enfim, eu sei Ai, que você ama também, amo. a gente teve que tirar, agora a gente já conta. Mas eu lembro que eu falava, olha, será que a gente não pode pôr alguma coisa mais crocante? Ela acha que pode. E aí ela já chegava com alguma coisa, ela era super aberta, né? É, ela começou, ela no tempo, ainda com a Vilma, a gente começou a diminuir a manteiga das coisas, né? Ela falava, ai, as pessoas reclamam muito que tem muita manteiga, vamos começar a diminuir. A gente foi diminuindo aos pouquinhos, né? Molho E branco. trazendo um pouco, o molho branco. E a gente precisou, e acho que a gente fez isso super bem, trazer mais o curso para o atual, né? Que é a comida do dia a dia, ela segue muito parecida, mas tem coisa que não dá. Lembra? Bife à milanesa, que delícia. Bife à Muito. milanesa, Nossa, é verdade. Muito, muito. A gente muito tirou, né? gostoso. Mas ninguém mais faz bife à milanesa em casa. Então não É. adianta, quer dizer, por mais que a gente tenha vontade de ensinar e de comer e de preparar, enfim, é difícil a gente ter isso, né? A pessoa fazer o bife à milanesa, fazer uma fritura em casa. Então a gente acabou tendo que suprimir isso. Outra coisa que eu lembro de você sempre é o rocambole, né? Nossa, que Nossa, eu nem briga! lembrava! Amava aquele rocambole. Eu Eu não queria tirar detestava, por nunca nada. gostei. Nunca gostei do rocambole, achava seco e você não deixava tirar de jeito nenhum. E eu falava porque Lembra? eu achava que tinha muita técnica também. E eu falava, não, mas é legal, mas é que eu acho que no fundo eu era apaixonada por aquele rocambole. Apaixonante. Era muito engraçado, porque para quem está nos escutando, era uma receita de rocambole bem antiguinha. Então, um É, pão de ló, maravilhoso. A gente ensinava a passar o papel manteiga para fazer enrolar o rocambole ainda quente para não quebrar. Então, tinha sim um monte de técnica. O recheio era um mingau de chocolate, era uma coisa muito era simplona, né? muito, muito, Era um muito. mingauzinho, então era chocolate com farinha, leite, açúcar, Levava tal, no fogo, mexia, bem encostava, simples. acabou. Aí a gente recheava, enrolava e a finalização maravilhosa. A gente punha açúcar e tinha um palito de ferro. Que era sempre o mesmo, né? Que, sei É lá, morava pra isso só na muito gaveta. legal. Que a gente punha na boca do fogo e fazia um queimadinho em cima. Mas dava um Genial, efeito, hein? A galera, na hora que te queimava, genial, o pessoal genial. Os amava. alunos adoravam. Mas era um bicho seco. A Gabi gosta de coisa mais sequinha, assim, mais bolo simples. É, pra O tomar com bicho era café. seco. Não era uma sobremesa. Eu entendo. É, Tanto que depois eu deixei tirar. Eu tive que ceder. Mas é que eu mas a gostava. gente. A gente, enfim, a gente tem as paixões. E você com abacaxi? Gente, eu sou Eu louca com gosto aquela. também, mas eu gosto também. Conta um Ai, pouco dessa a- sobremesa essa maravilhosa. sobremesa, gente, pelo amor de Deus, era a seguinte: Maria Mole. Então a gente comprava a caixinha mesmo industrializada, delícia. Fazia Maria Mole numa assadeira, cortava em cubinhos. E aí pegava o abacaxi, requinte, requinte, sofisticadíssimo. Cortava o abacaxi ao meio com a coroa, né, Gá? Lógico, lógico. Cortava. Deixa eu pôr aqui você aqui. Agora eu consegui apoiar o celular. Cortava o abacaxi, cavocava, e aí no buraco do abacaxi, a gente fazia essa mistura, que era, então, a Maria Mole, o abacaxi picado, chantilly, Chantilly, aquela coisa coco, leve. amêndoa e cereja. Muito bom. Se você está nos ouvindo agora, você que nos ouve, que nos acompanha, milhões de corações aqui, beijos para todo mundo, vai falar assim: meu Deus, que coisa mais esdrúxula, mas é muito É bom. muito bom, é muito bom. É de um equilíbrio. Eu, agora que virei avaliadora de doce, vamos lá, a acidez do abacaxi, a, a, a textura meio molinha, mais gelatinosa da Maria Mole, Com a o creme amêndoa crocante. aveludado
tudo, amêndoa crocante, o coco fresco, que é outra textura. É uma coisa de uma complexidade. Então, assim, eu acho que a Vilma, a gente fala muito sobre isso, ela tem um. Ela foi uma mulher à frente do tempo dela. Isso é uma complexidade sem precedente, né? E que parece esquisito, mas não. Oi, Pati! Um beijo pra Pati, confeiteira maravilhosa que trabalha comigo. Hum. Só ela que eu tô enxergando mal, tá, gente? Eu tô sem óculos, ó. Aí eu ponho assim pra eu ver as pessoas. A Isa Gouveia, eu vou dar um oi pras pessoas aqui, ó. Cutina francesa, Vera, interessante esse Olha o abacaxi. abacaxi. É É, interessante. Bruete, beijo. É muita memória mesmo aqui, viu, Bruete? Vamos botar, eu vou postar essa receita. Eu pedi permissão Ah, para. eu acho que vale. Acho que Vou vale, é muito fazer. boa. E ela fica, e uma coisa que era muito legal é que eu acho que a gente tirou também um pouco por isso, porque tinha cara de antiga, era muito vintage, né? Porque no final a É, gente colocava aquele abacaxi lá com aquele creme, a gente jogava coco, era cereja ao marrasquino, não era cereja fresca, era cereja ao marrasquino. E ficava com aquela é, cara nos 50, 60, era é. maravilhosa, mas eu acho que aí chegou uma hora que tava com cara antiga. E aí a gente acabou tirando, mas essa foi difícil de tirar também. Foi, nossa, acho que foi depois do rocambole ainda. Eu vou, ó, o pessoal tá pedindo, vou postar sim. Vou fazer na minha casa. Eu até comprei eu tenho Maria Paula em casa, eu vou fazer igualzinha e posto para vocês. E vocês vão adorar, pode ter certeza. Rolando Massinha, um beijo para você. Eles Torta de querem palmito. todas as receitas. Aí já é demais, né, gente? A gente não pode postar tudo, senão a gente perde o emprego, né, Gá? Não é, não dá, não dá. A gente Não dá. vive disso, né? É. Mas e outra coisa, é o anel de cenoura. Não, esse foi outro, que nem eu nem você. Esse aí É. nenhuma das duas queria tirar. Que Fernanda de Moraí, um beijo. Ah, era tipo um soufflé só que mais pesado, então ele não crescia, né? E a, fã. e aí a Vilma, a gente colocava, né? A Vilma ensinou a gente a colocar numa forma de anel, né? Forma de buraco no É. meio, virava. Oi? Era muito intrigante o nome Anel, né? Anel, não tinha nada. Ora, a primeira vez que eu vi o anel de cenoura, você estava dando aula, Gá. É. Eu lembro que você falou, nós vamos fazer um anel de cenoura. Eu fiquei, meu Deus, o que seria um Um anel anel? de cenoura. E nada mais é do que um bolo, a forma de furo no meio. Agora continua, eu só queria contar essa parte Não, que imagina. E aí a gente desenformava, aí jogava um molho branco, também super, uma coisa mais antiga, do molho branco mais fininho e tal. E aí a modernização foi quando ela colocou umas tirinhas de cenoura para dar uma textura. E que mais? E aí e ervilha no meio. e a Era cenoura ralada. super vintage, super vintage. Era, mas você sabe que era das receitas mais queridinhas, assim. É muito engraçado, porque eu acho que as pessoas, quando querem uma comida caseira, elas não se importam muito com essa coisa do moderno e tal. Toda vez que eu finalizava o anel de cenoura, as pessoas queriam bater palma, tirar foto. Sim, Era total. encantador, as pessoas ficavam encantadas com aquilo. Não era? Total, não, era o sucesso, porque você desinformava e tinha uma coisa que era engraçada. Quando desinformava, como ele era feito no banho-maria, você lembra que ele ficava branco? Feio. Ficava pálido, feio, só que a gente sabia que a gente ia cobrir. Acho que os alunos ficavam meio assim, aí na hora que a gente cobria e colocava cenourinha, e colocava ervilha, e jogava uma salsinha, era super, né? Super trabalhado, mas era uma delícia e fazia o maior sucesso, realmente. E era super gostoso. Esse eu Mas faço em casa. você faz? Pois é, Faço. fiquei com vontade, vou fazer. Esse é Vou bom. fazer. É, E, para quem e, está ouvindo a gente faz um purê de cenoura, massa, bem com meio garfo. pedaçudo, né? Mas com garfo, né? Deixa eu aumentar aqui. E aí a gente mistura gema, eu lembro que ia molho inglês, gotas de molho inglês, Gotas de molho inglês, é verdade. Que mais? Crema, farinha farinha de doce, rosca, gema, sal, pimenta, né, os temperinhos, páprica, páprica, é para dar verdade. uma cor. E aí monta as claras em neve, misturava e punha. Então é muito fácil, né? E aí você leva para assar no banho-maria. E daí em cima um molho branco bem levinho. Então é uma dica. Eu fiz muito. Eu tinha uma cunhada vegetariana e eu fazia muito para ela e fazia também em Pêssar, que aliás aprendi com a dona Vilma a cozinhar comida judaica também, né? Ah, isso você fez, é verdade. Com certeza. É. Ela era fera também. Muito legal.
E você lembra da polêmica da mousse de chocolate? Essa foi outra também. Que a gente queria deixar a receita maravilhosa, né? Que Pois é, era uma receita tão boa e a gente acabou tirando, né? na verdade, assim, a gente tem uma coisa que acontece na escola, que a gente, apesar da gente cozinhar esse curso ser um curso de comida caseira para casa, a gente tenta seguir os padrões de vigilância sanitária, como é que fala? Segurança alimentar, né? Sim. Que a gente segue em restaurante, comercialmente também. A mousse de chocolate, ela nada mais do que gema crua batida com açúcar, clara batida em neve, misturava chocolate derretido com um pouquinho de leite, né? Sim. Só. E isso é mousse, de verdade, né? Acontece que começa a se falar de salmonela, e do problema da segurança alimentar com o ovo cru e tal. E aí a gente sentou e conversou, falou, poxa, o que, que a gente vai fazer? Né? Ah, não, melhor a gente tirar a questão do ovo cru para a gente estar mais seguindo o que é correto, enfim, o que comercialmente é mais adequado. Mas eu confesso que eu sofro, eu acabo ensinando sem fazer. Então, toda vez que a gente dá o curso, a gente faz Tava falando, a mousse crua, porque sim, não tem problema. Eu sempre falo, é muito difícil ter algum problema com salmonela em casa, com ovo que a gente compra fresco no supermercado, enfim. Isso acontece mais quando Mas você. doeu, né? Não sei, eu lembro da gente, a gente também, a gente ficou, tira, não tira, tira, não tira, aí tirou. Depois que tirou, a gente sempre voltava, falava, ai, mas ela era tão boa, né? Porque era a mais clássica, era maravilhosa também. E Muito uma mais. coisa que a gente fez também, que é legal a gente falar aqui um pouquinho, é que assim, as aulas elas eram muito mais cheias, né? A gente cozinhava muito, né, Gabi? Sim, Era uma maratona. E a gente foi descobrindo que era melhor ir diminuindo a quantidade de receita e a gente foi colocando mais os alunos para participar, né? sim. Então, hoje, eu estou dando agora, nessa semana, é muito legal, porque, por exemplo, nessa aula do frango, cada aluno fez a sua farofa e foi tão bacana, né? Então, a gente, claro, tirou uma coisinha ou outra, mas ao mesmo tempo, a gente pôde botar mais participação, que é muito legal. É, e a Lembrei de gente uma, pôs coisa. Oi? lembrei de uma outra agora, tem que falar. Manda, manda, então vai. Nossa aula número 4, a aula que eu e Gabi achávamos sempre uma chatice Boa. da pro A ouvido. gente tinha preguiça, a gente tinha preguiça de dar essa aula. Então, As duas, porque tinha peixe e o biscoito, biscoito. tinha um biscoito que ficava 3 horas fazendo biscoito. Biscoito. E a dona Vilma tinha que e eram os modelinhos dos biscoitos. Xadrez, Nossa, xadrez, espira, espiral, né? Rocambole, tinha o sozinho. Sanduíche, é o listrado. peixe. E aí a feira um tal de modelinho, e aí corta. E aí 2 horas para fazer meia dúzia de biscoito que acabava em 3 segundos. Minuto, em 3 segundos. Aí eu lembro que um dia, não sei, a gente estava numa reunião, acho que até falando de outra coisa, e a gente reclamou tanto que a Beth falou, É, gente, então muda essa aula. A gente falou, ah, é, e aí a que gente bom. mudou, mas muito engraçado, que eram as duas mesmo, né? A gente morria de preguiça. Era o que? Era o peixe. Era o Era o peixe peixe. com molho branco, que também a gente tirou porque era com molho branco. Agora, onde a gente tirou, a gente colocou outras coisas, né? Porque entrou um monte de peixe também. Mas o peixe É. com molho branco, o bolo, Ah, o o bolo. biscoito e Legume. couve-flor crocante, essa eu faço direto também. Eu também, eu Amo. também. E frigideira em casa. Também. Também com Direto. frigideira. E às Ai, vezes delícia. eu faço também, eu faço com farinha de mandioca. Eu tosto só Ah, farinha de mandioca. E porque eu não como glúten, né? Não posso. E então eu faço isso e fica super boa também. Você faz ela olha, temperada e tal, fica uma delícia, uma delícia. E era olha só. isso só. Na verdade, a aula não tinha muita coisa, eu acho. Mas é que demorava muito. Eu achei que era biscoito o problema. É, é. Agora, o molho branco também foi uma história, né? Molho branco, a gente fazia praticamente toda a aula, né? Praticamente toda aula. E aí o que eu Tinha- falava, eu lembro que eu já ia com um texto, porque no começo a gente dava aula que a Vilma dava, e a gente acho que já achava que era muito molho branco, então eu lembro que eu falava, olha, mas cada molho branco tem um objetivo diferente, é, cada molho branco tem uma textura e tarará. Mas chegou uma hora que a gente viu que realmente tinha que mudar.
né? Mas aí a gente... Acho que a gente deixou o quê? O do soufflé? Só tem o do Ó, soufflé e o da torta de palmito, exato. né? E pronto. E aí agora também tem uma novidade, não sei se você chegou a fazer, acho que sim já, que a gente na aula de massas, eu faço uma massa gratinada usando o Sim, molho sim. passo, né? Mas eu mostro, porque o molho branco, para quem está nos ouvindo, dependendo da textura, ele tem um uso diferente, né? Então, para o soufflé, para a torta de palmito, para uma lasanha, você pode, a gente quer ele um pouquinho mais firme. Mas quando a gente tem o macarrão, a gente precisa dele mais fluido. E aí alonga com leite ou com creme de leite. Então eu ensino só essa alongadinha para dar um tchananã, né? E as massas, por exemplo, também é muito legal a mudança que fez, né? Então hoje a gente Nossa, faz pesto, a gente a faz gente carbonara. carbonara, que é tão gostoso, tão moderno. Além, óbvio, o molho de tomate. Que antes a gente fazia sugo, né? Lembra? Lembro. Agora faz o molho rústico, pedaçudo, que é mais moderno, sei lá, mas Né, não acho que sei se também a mais gente começou gostoso. a fazer umas coisas mais rápidas também, né? Então, fazer as coisas que demoram mais, mas também misturar com coisas rápidas. Eu lembro que a gente pôs cuscuz também marroquino, que queira ou não é super prático, isso não tinha. É verdade. Não tinha também. Arroz integral. Arroz integral, a gente pôs, porque é importantíssimo. A gente também trabalhou com o papiote de peixe, né? Que é individual e a pessoa pode, enfim, criar coisas diferentes. E uma outra coisa que eu percebi, Gá, desses pouquinhos anos para cá, que a gente, né? Quase, Quase nada. quase. Olha, que eu dei de aula de principiantes, pelo amor de Deus, de você, né? Nossa, Eu vou fazer até uma conta. Ó, 20 anos, vamos fazer 20, é mais fácil. Por ano, a gente quantos dava cursos? umas 5, 6 turmas, né? É, que são 6 aulas, 30 aulas mais ou menos por ano. Eu ia de aluno. Você vai fazer aula, eu vou fazer aluno, ó. Bom, Seis. A gente atendia 20 pessoas, mais ou menos. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12. São 120 alunos por ano. É é muita muito, gente. é muita gente. Vezes 20, Durante 20 anos. Ó, quanta gente a gente pôs na cozinha, hein? muita gente. É muita gente. E muita gente que até virou profissional depois, que começou no Principiantes, Se entusiasmou, né? se entusiasmou e tá virando cozinheiro profissional, tá aí, assim, super. Depois foi fazer o nosso curso de técnicas e foi para cozinha de verdade. Então é muito legal. Aqui a Mari está perguntando como funciona o curso. O curso, na verdade, vou falar um pouquinho do curso, Gá. A Vamos. gente tem duas variações, né? A presencial, que a gente está fazendo na escola, que agora sou eu, a Gabi está em Portugal, tá, minha gente? Eu tô cuidando do Então, online agora. está cuidando do online. Então, eu faço dou aula presencial. A gente tem hoje, a gente fica com 12, 13 alunos em sala. São 6 aulas, de 3 horas. E então o curso se dá uma vez por semana, ou agora nas férias a gente faz um modelo intensivo. A Gabi fez e é responsável pela digital. Então, a gente tem a versão digital desse curso, que são 4 aulas, né, Gá? São 4 aulas, elas são um pouco mais cheias, vamos dizer, de receitas que as outras, né? Não é exatamente o mesmo programa, mas é mais recheada a aula, né? E a gente o que faz é um acompanhamento via e-mail, então durante 2 anos a pessoa tem acesso, ela pode perguntar sempre que ela tiver qualquer dúvida, eu olho praticamente todo dia. E também eu faço lives com as turmas, então a gente faz 2 lives por curso, né? E aí tiram todas as dúvidas, enfim, é bem gostoso. É bem legal, acho que funciona bem também. E é bom Está que a sendo uma pessoa experiência divertida. e a pessoa vai fazendo no tempo dela em casa, né? Porque isso É, também é. isso é o legal. pre- Eu acho que presencial é muito legal, claro, né? Até não tenho o que falar, né? Até porque elas cozinham junto com a gente e tal. O que tem legal também o online é que a pessoa tá na casa dela. Então, quando ela já testa, ela testa com as coisas dela já.
É, né? mas E ela pode voltar para ver. Isso eu vejo muito, que a pessoa, né, perguntando, falando com os alunos, eles assistem ao curso, às vezes uma aula, aí depois voltam para ver uma receita, aí fazem, aí voltam. Isso é bem legal. Vamos dizer que porque você pode ir botando em prática, né? Na hora, assim, a preparação, vai fazendo, para, volta, vê quantas vezes você precisa, porque às vezes você precisa, enfim, fazer uma, duas vezes, repetir um processo. Então, no online você tem essa possibilidade. Eu acho que as duas coisas são muito ricas. Eu sim. acho que as duas coisas. O importante é que vocês vão para a cozinha. O importante é ir para a É, cozinhar ir para junto. cozinha, aprender. E uma coisa que a gente vê, que eu acho que, que a gente viu muito no presencial também, e eu também consigo ver no online, que é muito legal, é quando o aluno, né, começa lá devagar, tímido e tal, e de repente a pessoa se descobre. É muito legal. Se É, descobre na cozinha e começa a querer fazer tudo. É muito gostoso. É é muito gostoso, né? Vou contar um caso agora verídico. Eu obriguei, eu tenho um grupo de amigos, Gá, É. nós somos 3 casais, então nós e mais 2 casais. E aí eu praticamente obriguei os meninos, os 2 maridos, a fazerem o curso agora, estou fazendo agora. Ah, legal. E aí a gente está aqui no sítio, você está vendo que eu estou aqui, eu estou no interior, Ai, que delícia. vim passar o dia aqui. E aí eu tô fazendo uma live aqui, daqui a pouquinho eu vou lá, vai lá e olha aí, taca. E aí, os meninos estão aqui. E aí, ontem, cozinharam uma alegria, fizeram arroz, feijão. Hoje vai ter churrasco, eles vão fazer a farofa. Ah, que E legal. numa. Assim, é muito gostoso, porque a hora que o feijão ficou pronto, ele olhava e ele dizia assim: Olha esse feijão. Fui eu que fiz, né? Então é uma satisfação É. tão legal. E eu acho assim, para mim, né, eu falo muito que eu nunca quero parar de dar essas aulas, morro de ciúme. A gente tem, você tem também, né? Nossa, total, nem fala. Não vamos nem Nem falar fala. disso, porque é óbvio que precisaram entrar a Marina Hernandes, maravilhosa, mega competente, A a Selva, Selva Fierro, que também dá escuta. Não é nada pessoal, gente, mas a gente tem ciúmes. é, né? A É. gente tem aqueles ciúmes, assim. Porque e eu gosto especialmente desse curso, porque ele faz esse virar da chavinha, né? Que a pessoa fala, Tá. nossa, cozinhar é muito legal. E se descobre. Então, eu já ouvi muito testemunho de gente que me encontra depois e fala, olha, Carole, você com as aulas mudou a minha vida. Sim, E isso é tão gratificante, né? muito. Isso, ou quando uma coisa que também sempre acontece, assim, você está terminando uma aula, a pessoa vem falar que amou a aula e tal, e fala, olha, eu quero ir no mercado agora, eu quero ir no supermercado agora, porque eu preciso fazer tal coisa agora. Isso é demais. É, Você consegue isso, né? No é que vai muito ser mais legal. satisfatório? Você sabe que você tocou a pessoa se entusiasmou. É É, maravilhoso. é Maravilhoso. muito. E uma coisa de dúvida, assim, tem alguma dúvida que você ouviu muito já? Ai, Muito, tem. que você lembra? Duas que eu sempre lembro, duas. Uma é, pode congelar? Se Não fosse a é? Vilma, eu ia falar, não, Não. Comida não. boa é fresca. Mas sim, pode congelar, congela. Congelar eu não sei o que aluno tem com congelamento. Eu ia falar a Essa é mesma coisa. clássica. Claro. A outra é a dúvida da cebola e do alho. Mas o que vai antes? Vai a cebola ou vai o alho? Direto. Né? Aham. E essa você é boa de responder. Responde, eu gosto da resposta da Gabi, eu adoro. A Gabi tem algumas coisas que são muito Gabriela Martinoli. Fala aí, Gá. Não, que assim, que da cebola e do alho depende um pouquinho do objetivo. Eu sempre falo isso, né? Você, quando você vai fazer qualquer coisa numa receita, você tem que entender o que você quer com essa receita. Então, por exemplo, a cebola. Né? Se você quer colocar a cebola junto com o alho numa receita e os dois suados só, que a gente fala, sem dourar, o ideal é a cebola primeiro, aí a cebola vai soltar a água dela primeiro. Quando ela começar a ficar sequinha, você coloca o alho, assim, ele não cozinha na água da cebola. E aí o alho fica bem pouquinho, já começa a liberar o aroma, você já usa. Agora, por exemplo, se você quer um alho dourado e uma cebola suada só, é diferente. Você pode até colocar a cebola primeiro, mas você vai colocar assim, um pouquinho, já vai colocar o alho em seguida, para a cebola ficar transparente e o alho dourar. Então depende do objetivo, né? Não tem certo ou errado.
né? E o alho, que tem que tomar muito cuidado, já que eu tô falando, vamos falar, né? Mas uma coisa que é um erro enorme, as pessoas ficam traumatizadas, assim, a pessoa vai lá, vai começar a cozinhar com alho só. Aí aquece, né, o azeite ou o óleo, joga o alho queima na hora. Ah, isso não é bom. É muito ruim. E as pessoas sempre acontece com algum aluno, né? Então, aí É. sempre lembrar que óleo ou azeite frios para começar com alho só. Isso, Só muito alho, bem. cebola. Enfim, mas dá para fazer uma live só de alho e cebola. Ah, dá, Fácil. maravilhoso. Uma aula Deixa eu só inteira. dar um beijo pra uma pessoa que tá mandando tanta Manda bem. mensagem Deixa eu ver se tem fofa. alguma coisa aqui. Espera que eu preciso assistir, enxergar. Dilma Monte, um beijo pra você, viu? Ela pediu um oi aqui. Eu não vou poder dar beijo pra todo mundo, porque é muita. A gente, senão a gente não consegue se concentrar aqui, mas eu quero aproveitar esse momentinho para agradecer todo esse carinho das pessoas com a gente, né, Gá? Não, com certeza. Beijos e beijos para Tem todos e muitos todas. corações subindo aqui. Muitos. É Muitos tão corações. gostoso, né? Muito É. bom. Enfim, uma coisa que eu anotei aqui para a gente falar também sobre as histórias de como a gente cativa os alunos e como é que acontece a troca. É muito engraçado. A evolução do curso ao longo dos anos, a gente teve, por exemplo, no começo, o que tinham eram meninas que iam casar, né, Gá? Assim. Mesmo a gente, assim, a Beth conta a história de que a Vilma criou esse curso para as Essas filhas das meninas. amigas dela e tudo mais, mas de fato, quando eu comecei a dar aula, e você acho que também, obviamente, a É gente esse o perguntava público. quem aqui tá noiva vai casar, metade da Uhum. sala, né? Tinha muito pouco homem e não tinha muito gente mais velha, nem muito mais Acho que nova. Era um homem por turma no máximo, né? No máximo. E eu lembro muito, muito de ter turmas que eu já falava tudo no feminino, né? Chamava é, as meninas, né? As alunas, é, porque não é. tinha. Isso mudou E bastante. agora, e foi mudando. Então agora a gente tem bastante homem, senhores, senhoras, senhoras que às vezes a pessoa olha e fala Adolescente. assim, É, adolescente, eu tô dando aula agora, tem a Laurinha de 12 anos, é. né, que tá com a mãe, obviamente nessa idade a gente não deixa que ela vá sozinha, mas tão bacana, porque a gente percebe agora que as pessoas, tem muita gente, a gente precisa cozinhar, e a pandemia também trouxe isso, né, Gá? Que as Nossa, pessoas não acho que aguentam mais. não aguento mais pedir restaurante. É, então Não, com acabam. certeza. Com certeza. E uma coisa que eu ia falar, eu tava pensando, né, quando você falou das meninas que iam casar e tal, que acontecia muito. E eu vi com vários perfis de aluno, assim, de aluno que às vezes chegava na aula e você via que não estava muito afim. É, De repente, assim, eu vou casar, eu tenho que aprender a cozinhar, mas eu odeio cozinhar, né? é. Chegavam umas pessoas assim. E aí, obviamente, que a gente tinha que dar um jeito, né? E aí eu acho que sempre dava certo, né? Porque no final das contas é Nada. muito legal. Quando a pessoa prova a comida, já faz Não, e diferença. eu acho que tem uma coisa muito legal, e eu acho que aí eu vou fazer um elogio a nós duas. Que a gente tem uma coisa, né, que como a gente é professora, a gente não é cozinheira, a gente é professora, né? Eu Basicamente, agora eu já fui bastante cozinheira, mas agora a gente é professora, é verdade. professora. A gente tem um trabalho numa aula dessa que a gente tem a leitura dos alunos, né, como principal atenção. A minha atenção é muito importante nisso, que eu olho e eu sei que aquela pessoa está desmotivada, que eu tenho que trazer ela. Tem um que sabe muito já, então eu preciso Jogar acalmar. alguma coisa, para ele ficar satisfeito, né? Exato. E tem aquela pessoa que não sabe nada, que às vezes pode estar se sentindo, falar, ai, mas espera, eu posso perguntar essa coisa É, tão boa? Não, às vamos vezes lá. nem pergunta, às vezes a pessoa nem fala isso, às vezes a pessoa simplesmente fica quieta. É, Então você tem que ir lá e instigar. Mas é um dos principais, acho que é um dos principais atributos que a gente tem que ter, né, para dar aula. Ler cada um. Você tem toda a razão. isso, exatamente, porque assim, saber cozinhar é o que menos é importante. O importante é que a gente Uau. entenda a turma e consiga botar essa sementinha em cada um, porque a gente quer
que eles que vocês, né, que as pessoas cozinhem em casa. Então a história, a gente começa sempre a aula perguntando a lição de casa, né, Gá? Total. Ai, que é uma parte tão legal. Adoro, É, adoro, adoro. Que é perguntando o que que os alunos fizeram, né? O é. que fizeram, o que que deu certo. Adoro perguntar o que que deu totalmente errado. Alguém aqui tem alguém que tem alguma coisa que fez que deu totalmente errado? E sempre tem. É super divertido, porque é aí que eles vão aprender, né? E esses erros e acertos dos alunos, que eles dividem, né, quando voltam e fizeram em casa, são um material muito importante para a gente, porque, olha, a gente está vendo, aconteceu isso por causa disso, 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 e isso é muito rico, né? Eu acho importantíssimo esse momento, e é gostoso. Agora, então, né, na era tecnológica, as pessoas trazem foto, né? Sim, nossa, agora é outra coisa, né? Foto É, muito, direto, já vem mostrar tu passo a passo, né? é, E uma legal. coisa, não sei se já te aconteceu, mas me lembrei, assim, às vezes, né, principalmente no começo, na primeira vez que você pergunta, né, depois da primeira aula, da segunda, alguém fala assim, olha, eu fiz essa receita e deu errado, né? E você fala, nossa, mas você seguiu? Não, segui. É que, na verdade, não tinha tal coisa, aí eu mudei e pus outra. Aí, no final, eu esqueci de tal ingrediente. Aí você viu que a pessoa fez tudo É. errado. E Mas sabe o que também é bom. eu percebo também que conforme vão passando as aulas, as pessoas chegam, vai Palmeiras, ao outro aqui. As pessoas chegam com falam o que fizeram e que deu errado, mas elas já sabem o porquê. E isso é muito legal. Também, porque elas aprenderam. Porque aprenderam de fato. Fala, olha, eu fiz tal prato, mas não deu certo por conta disso. Aí eu falo, tá vendo que legal? Tudo bem, ótimo, melhor coisa. Porque você já aprendeu não só você vai fazer isso direito, como você sabe exatamente o porquê você errou. E essa é a grande, o grande momento pra gente, né? Que é o que a É, gente não, quer. a gente quer isso, a gente quer que que as pessoas aprendam não a seguir a receita, elas querem a gente É, quer que elas entendam a receita, que elas saibam ler a receita e entender o porquê de cada coisa. E aí que você aprende a cozinhar, e aí que você aprende as outras coisas, né? Porque é, fazer outras coisas, porque quem faz um curso e aprende o porquê, depois vai fazer uma receita, sei lá, da avó, né, que tá lá no livro, de repente a pessoa nunca teve coragem de pegar e vai saber fazer, mesmo que a receita não esteja super bem explicada, porque ela entende os porquês, com né? certeza, É com outra certeza. coisa. Nossa, que É delícia. delícia, né, Gá? Muito Muitos bom. anos de parceria, nós duas, né? Muitos anos. E vai É, continuar, vai continuar. pois é, a Todos gente os teve. canais. Tem outras aulas também que a gente herdou, né? Francesa básica, que não Francesa temos, básica. E a que a gente pode prática. cozinhar prática. E a saladas, 8 saladas, né? 8 saladas. Maratona. Gente, uma maratona, uma aula, maratona. São 8 saladas em uma aula. Aí essa foi outra que também. A Carol e eu, a gente dava as 8 saladas. Só que sempre, nossa, as duas a gente saia acabada. Aí na outra vez a gente quis fazer 7. É, Aí depois agora tem outra de 6. A gente é, vai vendo, mas é porque, claro que como a gente coloca os alunos para trabalhar, não dá para também sair fazendo 8 de uma vez agora, né? diminuiu, não tem como, é impossível, né? Bom dia, Marcinha. Beijo pra você. Vamos pensar. O que mais que tem de história? Vamos falar quais são as receitas que a gente colocou novas, né? Então, O deixa cuscuz, eu- papiote, o cuscuz, o papi, marroquino, né? é, Papiote, as massas, carbonara, carbonara, o pesto. o pesto. A gente fazia um Ah, pesto, põe o pesto na salada, né? Era um pesto de isso, salada maravilhoso. Aí a gente, maravilhoso. por que não fazer o pesto para massa? Porque aí a pessoa pode usar nas duas vertentes, sei lá, né? O crumble de maçã, O crumble de coisa maçã, muito o, bacana. A gente bacana. começou a fazer o frango também em peça, porque as pessoas gostavam mais, né? A gente primeiro fazia assado inteiro, que é mais É, difícil de fazer. Só que aí as pessoas reclamavam também que tinha que limpar o frango. Lembra o que era limpar o frango? nossa Que tinha senhora. que colocar a mão dentro do frango e tirar os pedacinhos de miúdos, porque senão aquilo dá um cheiro horrível. Quando você vai fazer um frango inteiro, tem que tirar, porque na granja eles tiram rapidinho, né? Sei lá, no frigorífico, enfim. E aí a gente tem que pôr a mão e tirar o que sobrou de fígado, enfim. Eu não tenho nenhum problema com isso, mas as pessoas, ai, era a hora que a pessoa já falava, não quero mais cozinhar. E aí a gente um dia também decidiu tirar e colocou em peça, que eu acho que é mais prático, né?
É, só os pedaços, né? Que mais? Que mais? Ai, filé ao molho mostarda, que é o meu preferido, mas ele é velho. O creme de iogurte para servir com fruta fresca. Ah, é. Lembra que tinha, que a gente fazia uma demonstração de fruta? Acabei de lembrar agora, corte de fruta. Corte Para de fazer, fruta. para É, fazer sempre. Era bolinha de melão. a gente Tinha. fazia toda uma mesa, né? E isso é tudo da Vilma, porque eu lembro que eu fazia igualzinho que ela fazia. E não tinha uma coisa de botar mesa? Tinha uma coisa disso também. Tinha de botar mesa, tinha de botar mesa. Era nesse curso? Era no Principiantes ou era no outro? Eu não lembro É, não agora. sei, agora Não não tô lembrando. lembro. Mas tinha Não uma sei coisa. se não tinha. Tinha alguma coisa assim. Mudou bastante, mas eu acho que a essência é a mesma. Né? É É, ensinar o porquê da cozinha, fazer as pessoas irem para a cozinha. Lembrei, vai, última história. Lembrei de uma coisa que achei muito. Que um dia a gente descobriu anos depois. Lembra da salada de banana? putz, lembro. Então, tinha uma salada de banana que fazia um sucesso, que era a receita da Vilma, que era basicamente um molho grosso, né? À base de maionese, Aí eu, mostarda, ovo cozido e tal. E aí, sei lá, eu fui lá, não lembro. Eu acho que essa eu fiz toda a aula com a Vilma, então eu aprendi a fazer, você aprendeu a fazer também, enfim. Aí, um dia conversando, ou eu vi a Carole fazendo uma aula, eu falei, gente, a Carole faz totalmente diferente de mim. é, Você lembra? E a gente fazia totalmente diferente. Você alongava o molho com a vinagrete, tinha uma vinagrete, eu fazia de outro jeito. No final, as duas ficavam ótimas e eu nem sei como é que a Vilma fazia. eu acho que eu não lembro dela fazendo essa salada. Então a gente fazia o vinagrete, né? Que era com limão e azeite. Tinha maionese, aí tinha ovo cozido. Aliás, ovo cozido Mostarda. tinha, a gente também tirou de tudo. Mostarda e banana. Isso. Você misturava o ovo no molho, né? Eu misturava o ovo no molho, meio amassando, deixava o É, molho grosso, né? Pedaçudo, assim, a mostarda e tal. E aí eu colocava a vinagrete, que é um molho de salada, né? Nas folhas, porque era uma salada de folha com um pedaço de banana. Então eu misturava vinagrete nas folhas, para não ficar pesado, e depois o outro molho eu só jogava rápido e misturava pouquinho, para ele ficar pedaçudo. eu misturava tudo e punha o ovo picado no final, assim. É Lembra? muito louco. A gente Mas nunca era. vai saber como a Vilma fazia, eu acho. Não, Cada um né? com sua versão. Depois que lembrar, você conta. Vou fazer para vocês, a Beth está falando aqui. Acho Tá, bom, Beth. vai. Aí, quem sabe você faz bet como ela fazia, né? Porque cada uma fazia de um jeito aqui. Mas ficavam ótimas, né? Os alunos É uma amavam também. Era uma delícia. Não, salada, as saladas todas muito boas, muito boas. É, essa história era boa. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma que eu tô lembrando aqui. Não, Acho que é isso, mas, acho que é. Ai, mas é muito bom. mas muito bom falar disso. Que saudades, saudades dela, né? A gente tem muita saudade. Vou aproveitar aqui o momento para dizer que assim, a Vilma, a Beth, a escola são muito importantes para a gente, né, Gá? Muito, Nossa, assim, faz parte da minha vida. Eu me considero meio filha. A gente é filha adotiva da Vilma, né? total, total. Irmãzinha postiça da Beth. Ó, não falta nada. Eu fico. Eu fico também. A gente é muito grata a tudo que a gente aprendeu e cresceu estando nesse time, né, Gá? Total. E para a gente assim, é uma honra poder estar lá e hoje aqui assumindo, né, enfim, o papel de falar pela escola. Para a gente isso é uma honra muito grande, porque de fato é um trabalho lindo que a dona Vilma começou, que a Beth tá continuando com maestria e a gente está aí para sempre, né? Se Pra Deus quiser. sempre. Imagina, pra sempre. Se for do Japão, não tem Do problema. Japão, né? Bom é isso, né, gente? Agora ficou Agora, fácil, agora a gente está, mesmo longe, a gente está perto, né? com certeza. É, Obrigada, Carol. Então, muito gostoso falar com você, de verdade. E desse também tema. adorei. Tô com saudade física de você, mas esse vai demorar. Vai demorar um pouquinho. Mas É, logo a gente se vê. Uma hora volta tudo ao normal. é isso aí. E para o pessoal, muito obrigada por estarem aí com a gente essa manhã de sábado. Um beijo nos corações e vão lá. Tem o Instagram da escola, que é WK Cozinha, Vilma Covese, né? Ou é WK? Não, é Escola Vilma Tem uma conversa, Covese, acho que é isso. Tem o WK Digital, que que é o que a gente agora que é o das aulas online.
eu nem sabia que existia. É esse Obrigada. que eu entrei agora, WK, É, é WK Cozinha Digital. É esse isso. que eu tô agora. E tem o site, enfim, vocês podem pegar informação, a Beth está lá e vai estar sempre à disposição, tá bom? Um beijo enorme para todo mundo, Beijo. final de semana e até a próxima. Beijo, beijo para todos. Até a próxima. Obrigada, Tá. quero. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.